Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao canal 23.1. Esta é a sua O Dia TV e está entrando no ar nesta sexta-feira, dia 21 de setembro do ano de 2018, a segunda edição do seu jornal, O Dia News. E aqui comigo você vai conferir. Enfim, começa o processo de transferência da Ursa Marcha do Piauí para o estado de São Paulo. Atletas do Joca Claudino voltam aos treinos após participarem da etapa nacional do campeonato de badminton. E mais, hoje vamos conhecer sobre o trabalho do Labcine, este núcleo de produção que se foca nos documentários. O Dia News segunda edição está entrando no ar nesta sexta-feira, dia 21 de setembro, para você. A venda de qualquer produto em via pública é proibido aqui em Teresina. Mas muitas pessoas insistem em praticar este comércio no centro da cidade. Tudo isso porque, em decorrência da forte crise econômica que nossa população ainda passa, muitos não podem perder esta oportunidade de ganhar um extra. Nosso trabalho investigativo para esta reportagem nasceu da preocupação com a qualidade dos alimentos vendidos em via pública, mas esbarramos em outra realidade. Segundo a legislação de Teresina, o comércio de qualquer natureza em espaços públicos, de regra, é proibido, salvo situações em que são concedidas autorizações especiais e passageiras. Infelizmente não é permitido vender esse tipo de alimentos sem nenhuma autorização da prefeitura. Eu tenho conhecimento dessa área, tenho trabalhado para coibir essa área, mas a gente entende que, infelizmente, devido à crise, esse é o tipo de comércio que tem aumentado bastante nessa época. De acordo com o gestor, a fiscalização existe e os agentes da prefeitura são orientados a recomendar que os comerciantes se retirem. Mas a venda de comida tomou força e a Praça Rio Branco chega a ganhar ares de praça de alimentação barata para os que passam pelo centro de Teresina. Esta dona de casa consumiu uma fatia de bolo e um copo de café com leite por R$ 4,00. Para ela, uma vantagem. Porque aqui é mais em conta do que na lanchonete. Esta atividade comercial faz diferença na economia familiar daqueles que não conseguem realocação no mercado de trabalho. Este comerciante vende lanches há 6 anos na praça, de segunda a sábado, sempre das 6 da manhã às 4 horas da tarde. É desta bicicleta que ele tira o sustento de toda a família. Sim, daqui eu tiro meu ganha-pão, sustento minha família, pago minhas contas tudo daqui, não tem outra renda, só daqui mesmo. Mesmo sabendo da ilegalidade e afirmando que por muitas vezes perdeu todo o material em fiscalizações, ele retorna para o centro e trabalha, enquanto um acordo decisivo com a prefeitura não é feito. Afinal, tudo que ele e os outros precisam é trabalhar. Todos nós estamos de acordo de, caso eles quisessem que a gente pagasse por dia, ou pagasse por mês, ou por semana, a gente pagava, a gente quer trabalhar. A gente só quer um espaço para a gente trabalhar como todo mundo quer trabalhar. Simplesmente realmente escotizar e sair dali, porque para evitar uma futura apreensão que pode gerar toda a perda do material de trabalho deles. É um tipo de material que, quando você é apreendido, ele tem que ser totalmente descartado fora. E encerrando nossa série de reportagens, você vai conferir hoje qual é o papel dos deputados estaduais e também dos deputados federais. No Piauí, temos 30 deputados estaduais na Assembleia Legislativa e 9 deputados federais no Congresso em Brasília, cada um em sua esfera de representação. Também vão ser esses agentes políticos que vamos eleger nas eleições 2018. Mas para que a escolha seja bem feita, é preciso, antes de ouvir as propostas, saber as atribuições de cada função. Recaem sobre os deputados estaduais. Eles têm 4 funções, que é a de fazer a legislação, ou seja, aprovar e revogar leis. Eles podem também fiscalizar o executivo estadual, ou seja, eles fiscalizam a atividade do governador, do vice-governador e dos secretários, que o governador nomeia. E aí eles podem abrir também as comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs, que vão fiscalizar a probidade administrativa do executivo, certo? Eles também podem aprovar ou não o orçamento público do Estado, ou seja, a arrecadação. Os deputados federais também devem ser Piauí, mas o dever é representar os interesses de nossa população perante a esfera nacional. A diferença dos deputados federais é que eles vão exercer as mesmas funções, só que respectivo
a questões do âmbito nacional. Então, por exemplo, quando um deputado federal ele vai legislar, ele vai provavelmente aprovar ou revogar leis e isso vai ter consequências diretas na Constituição Federal, que não acontece no caso dos deputados estaduais. Legislar, trocando em miúdos, propor e criar leis. Mas outro papel importante de deputados estaduais e federais é a fiscalização dos poderes. São eles, por exemplo, que estão de olho no trabalho de secretários, ministros, governadores e presidentes. Foi no Congresso Federal, na Câmara de Deputados, que nasceu o pedido de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. E também foi lá que foi aprovada a saída da gestora, porque é papel dos deputados estar de olho no trabalho do Executivo. Representar o povo, ser a voz que outros esperam que seja ouvida, criar leis e fiscalizar poderes e a execução do que foi proposto como desejo da população. O voto deve ser consciente, porque após eleitos, eles vão ser você no que diz respeito à política nacional, aos interesses coletivos como sociedade. Bem votar é combater o sentimento de falta de representatividade tão comum hoje em dia, mas é claro que a solução está na ponta dos dedos dos eleitores. E nossa correspondente internacional Elisângela Carvalho nos fala hoje sobre como está a mobilização de mulheres em cerca de 11 países fora do Brasil, justamente contra o candidato Jair Bolsonaro, que disputa o Palácio do Planalto nas eleições de 2018 aqui no Brasil. O movimento Mulheres Unidas contra Bolsonaro ganhou as redes nos últimos dias. E como é próprio dos movimentos nas redes digitais, ultrapassa qualquer fronteira, sobretudo as geográficas. Nós podemos rastrear pelo menos 11 países em que mulheres, sobretudo as brasileiras, estão se para realizar manifestações também no dia 29, a exemplo do que vai acontecer nas ruas do Brasil. Nós podemos identificar pelo menos alguns lugares em que várias cidades também vão registrar movimentos. Dentre eles, nós temos Alemanha, Argentina, Austrália, Canadá, Espanha, França, Suécia, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos e Portugal. Aqui em Portugal, pelo menos 3 grandes cidades também vão realizar manifestações nesse dia. Entre elas, Lisboa, Porto e Coimbra. Aqui em Coimbra nós vamos acompanhar. Dando continuidade à nossa série de entrevistas do projeto Eu Quero Eleições 2018, estamos recebendo aqui mais uma vez em nossos estúdios o doutor em antropologia, professor Arnaldo Eugênio. É com ele que nós conversamos agora, continuando a falar sobre segurança, só que desta vez olhando pelo viés da postura do cidadão para contribuir também com essa sensação de segurança. Professor, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Boa noite, obrigado pelo convite. Hoje nós vamos começar falando, professor, com uma observação que nós recebemos através das redes sociais, quando um dos nossos telespectadores afirmou que quando se fala da postura pessoal do cidadão com relação à segurança, esta pessoa quer ter mais liberdade de andar na rua e não ser assaltada. O que a gente pode falar para este nosso telespectador e também para os candidatos que estão ouvindo, que querem ser representantes deste cidadão? Então, assim, se você quer resolver um problema social, um fenômeno social, primeiro você tem que conhecer as causas para que você possa avaliar, dar um diagnóstico sobre ele, para que você possa tomar algumas medidas. Então, o que está acontecendo é um processo inverso. Ao invés da gente ocupar os espaços públicos, as praças, as áreas de lazer, que ainda as poucas que existem na cidade, a gente está preferindo se enclausurar em condomínios fechados de segurança máxima, que eu chamo de presídio de segurança máxima privada. Ou seja, você está se escondendo, o medo social faz com que a gente se retraia. Então, nesse momento, não era para a gente estar correndo para dentro de condomínio fechado, porque isso é uma lógica do mercado. Ou seja, a mercadoria, a violência tornou-se uma mercadoria e o medo social, isso está sendo vendido, trocado por apartamentos em condomínios fechados. Mas o fenômeno da violência continua. Eu também gostaria e gosto de andar na rua, que eu possa andar com tranquilidade. Para isso, nós precisamos enfrentar o fenômeno da violência. Então, todos nós resolvemos enfrentá-lo, ou ele vai destruir todos nós, independente de ricos e pobres. Uhum. A seguinte postura também é mais ou menos ligada a isso. Foi uma mulher que disse que gostaria de vestir o que quisesse e não correr o risco de ser violentada. É mais ou menos a mesma situação, não é isso, professor? Exatamente. O que ocorre? Numa sociedade machista como a nossa, alguns machistas dizem que algumas mulheres foram estupradas devido à roupa que usam. Isso é um discurso machista, hipócrita e cínico, porque na realidade, se fosse verdade que a roupa ou a ausência dela fosse motivo para estuprar alguém, o que nós iríamos dizer nas sociedades que não usam roupa, por exemplo?
em comunidades indígenas, em grupos de nudismo. Lá não existe registro de estupros individuais, nem tampouco coletivos. Então, dizer que a roupa que uma mulher veste ou qualquer outra pessoa é o motivo para ela sofrer uma agressão, isso é uma hipocrisia da nossa sociedade e nós devemos rejeitar qualquer tipo de discurso nesse sentido. Professor, agora a próxima questão é uma questão minha, pessoal, na realidade, me veio agora, conversando com o senhor, observando o senhor falar. O armamento da população seria uma saída para se garantir maior segurança na nossa sociedade? Não. Olha, primeiro, num contexto sociológico, antropológico, jurídico, cidadão não precisa de armas, cidadão precisa de direitos e deveres. Então, numa sociedade que assegura a ele direitos e deveres, ele não precisa de armas. Cidadão não precisa de armas. Então, o que acontece é o seguinte, há um desespero, um medo social, uma sociedade de desesperados que acha que a arma por si só vai resolver problema. Ela vai agravar ainda mais, porque discussões banais, por motivos banais, fúteis, pode gerar um homicídio. Pode gerar um fato gravíssimo. Então, assim, a nossa sociedade, eu seria a favor do controle, eu sou a favor do controle de armas. Se o Estado tiver a capacidade de fiscalizar armas, ele pode conceder porte e posse de arma a quem ele quiser. Se o Estado brasileiro tivesse a competência para fazer isso, mas ele não tem competência para fiscalizar. Hoje no Brasil não se sabe quantas armas existem registradas e não registradas. Imagina se eu liberar isso de uma forma indiscriminada. Professor, estamos vivenciando esse período eleitoral, eleições no próximo dia 7 de outubro, e temos muitos candidatos aqui no estado do Piauí e em todo o Brasil que se apresentam como, por exemplo, delegado fulano de tal, candidato, major fulano de tal, candidato, tenente, coronel. São os agentes da nossa segurança institucionalizada se apresentando como solução para a carreira política. É uma solução verdadeira? Não é. O que acontece é o seguinte, a gente chama isso de catarse política. É quando você tenta usar a moral e a ética da sua função para conseguir um outro espaço, para chegar a um outro espaço. Mas um professor universitário, um policial, um delegado, um médico, quando ele vai para o mundo da política, a ética e a moral no mundo da política é completamente diferente da ética e da moral dentro da universidade, para o professor, para o médico no hospital, para o policial que faz parte de uma polícia, seja ela civil, militar ou federal. Então, essa ideia de dizer que eu sou candidato porque eu sou isso, porque eu sei fazer, porque eu sou daquela área, isso não é verdade. Porque, por exemplo, quem deveria fazer exames clínicos, exames com materiais orgânicos, não deveria ser um técnico de laboratório, mas, por exemplo, quem trabalha com Big Jato, porque trabalha com aquele material o dia todo, mas ele não sabe fazer aquele serviço. Então, não é o fato de eu ser médico que eu sei tudo sobre a área de saúde. Não é fato de eu ser policial, militar ou civil que eu sei tudo sobre segurança, porque aí isso seria um discurso de autoridade. Na realidade, é uma forma de catarse política para tentar ludibriar o eleitor. Professor Arnaldo Eugênio, muito obrigado pela sua participação durante nossa série de entrevistas. Volte sempre, você de casa sabe que nós continuaremos a falar de política até o último momento da eleição dos nossos representantes. Professor, muito obrigado, boa noite para o senhor. Ok, obrigado pelo convite mais uma vez. A partir de agora você acompanha os números do Instituto DataZ de intenção de votos dos piauienses, quando o assunto são senadores. Confira. O ex-governador Wilson Martins, do PSB, lidera a corrida pelo Senado, com 26,4% das intenções de voto em pesquisa estimulada pelo Instituto DataZ e divulgada hoje. Ele está a uma distância de 3,76% do segundo colocado, o senador Ciro Nogueira, do Progressistas, que tenta a reeleição e tem 22,64% da preferência do eleitorado. Em terceiro lugar na disputa aparece o deputado Marcelo Castro, do MDB, com 15,52% das intenções de votos. Com 14,88%, o deputado estadual Robert Rios está tecnicamente empatado com Marcelo Castro. Frank Aguiar, que chegou a estar empatado tecnicamente no segundo lugar com o senador Ciro Nogueira em outras pesquisas, é agora o quinto colocado na disputa pelo Senado, com 10,64%. O percentual de eleitores indecisos ainda é considerável, há pouco menos de 2 semanas para as eleições. Há 71,04% de indecisos para o Senado, enquanto 32,64% admitem anular, votar branco ou não escolher nenhum dos nomes em disputa. A pesquisa foi realizada entre os dias 14 e 17 de setembro e 1.250 eleitores foram consultados. A margem de erro é de 2,8%, para mais ou para menos, e o nível de confiança ficou em 95%. A sondagem foi registrada na Justiça Eleitoral no Piauí com o número 02131/2018.